E hoje começaremos uma série nova de mensagens, né, como vimos na imagem, baseada no Sermão do Monte. E de onde que veio isso? A escolha de um tema para a mensagem é algo que mexe comigo por algum tempo. Eu fico em oração, fico pedindo que Deus me dê a direção, porque, afinal de contas, a palavra é dele. Eu sou apenas o intérprete. Não são as minhas ideias que eu tenho que vir aqui para apresentar para vocês. São as palavras do Senhor. Mas a Bíblia é um livro muito rico, muitas palavras. Muitos textos, profetas, salmos, provérbios, sabedoria e as vidas dos discípulos de Jesus e o próprio Jesus. E tem um conjunto de ensinos de Jesus que é bastante profundo, bastante rico, bastante amplo, e eu estava me sentindo inclinado a buscar alguma parte, não o todo, mas alguma parte desses ensinos de Jesus, quando eu comecei a me sentir compelido, essa é a palavra, compelido a trazer esse ensinamento todo, e não apenas uma parte. Foi quando, essa semana, na verdade, semana passada, eu recebi o recorte da pregação de um determinado pastor, que eu quero compartilhar algumas partes com vocês, para que vocês entendam a minha motivação em abraçar o Sermão do Monte a partir de hoje. Literalmente, aspas, essa frase de efeito foi apresentada nesse vídeo. Sair da lógica do sacrifício para a lógica do perdão é a verdadeira jornada para a liberdade. Agora sim, estamos livres para viver. Bom, bonita frase, né? Uma frase realmente que nos chama a atenção, ainda mais num dia de ceia, livres para viver, né? Uma jornada para a liberdade, mudar do sacrifício, da lógica do sacrifício para a lógica do perdão. E, por favor, não me entendam mal. Eu não estou aqui para criticar a pessoa, o mensageiro. Eu estou aqui para examinar a mensagem. Porque nós fomos orientados por Paulo a fazer isso. Paulo, em Atos capítulo 17, versículo 11, ele disse para os tessalonicenses que os bereanos, vizinhos deles, eram mais nobres. Por quê? Porque não receberam a mensagem do próprio Paulo de qualquer forma, sem a devida análise crítica, sem o devido exame. Segundo Paulo, os bereanos, ao ouvirem as suas mensagens, examinavam todos os dias as Escrituras, o texto bíblico, no caso do tempo ali de Paulo, ainda não haviam os livros do Novo Testamento. Ainda não havia, por exemplo, as cartas dele mesmo, Paulo, os evangelhos, são posteriores a esse tempo aqui. Então, quais eram as Escrituras? O Antigo Testamento, a Bíblia judaica. E os bereanos iam para a Bíblia judaica para examiná-la em busca da veracidade do que ele, Paulo, estava falando. E Paulo elogia essa atitude. Então, nós, se queremos ser nobres, aos olhos de Paulo, pelo menos, devemos sempre examinar a Escritura. E Paulo mesmo diz, num outro momento, a tudo julgueis, e retendes o que é bom. Então, nós não temos que julgar as pessoas, os mensageiros, mas nós temos, sim, obrigatoriamente, que julgar a mensagem. Examinar as Escrituras para saber se a mensagem tem fundamento ou não. E esse mensageiro, vamos dizer assim, depois de dizer que estamos livres para viver, ele passou a relacionar uma série de práticas religiosas que nós não precisávamos mais fazer.
por estarmos justamente livres, por estarmos vivendo debaixo da nova aliança, a aliança do sangue do Cordeiro. E aí ele relaciona uma série de práticas religiosas, só que aí ele inclui ir à igreja. Não, ir à igreja. Mas, pastor, eu não preciso ir à igreja? Não. Eu ouvi aquilo caiu meio mal, mas eu pensei, não, realmente, precisar não precisa. Você não é obrigado a ir à igreja. Vamos lá, vamos ter boa vontade, vamos continuar ouvindo aqui, de repente ele explica melhor esse ponto. Está meio mal explicado esse ponto aqui, mas vamos lá. Só que depois disso, ao invés de explicar o que ele tinha acabado de falar, ele começou a relacionar uma série de práticas ruins. Ele tinha relacionado práticas religiosas, aí ele começou a relacionar práticas ruins, como prejudiciais, inclusive para a saúde, como fumar. Quer dizer que eu posso fumar? Pode. Se você quer encher seu pulmão de fumaça, faça. Aí eu já fiquei mais assustado. Espera aí. Ai, meu Deus, onde é que isso vai parar? Onde é que isso vai parar? Mas olha, nada está tão ruim que não possa piorar. Porque então ele virou e falou o seguinte, mas pastor, ele falando para ele mesmo, né? Mas pastor, quer dizer que eu posso me embriagar, pegar meu carro e descer para o litoral a 180 km por hora? Pode! Aí... E ele continuou dizendo, se você quiser destruir sua vida, pode. Você só não pode dizer, eu não vou me embriagar porque Deus vai me castigar. Pois Deus já falou que não vai te castigar. Deus já falou que te ama. Deus já falou que você está perdoado. Deus já falou que o amor dele por você é irrevogável, pois não está baseado no que você faz ou deixa de fazer, está baseado no sangue de Jesus. Eu estou citando literalmente. Aspas. Sim, meus irmãos, não há dúvida de que o amor de Deus por nós não está baseado no que nós fazemos ou deixamos de fazer. Mas isso significa que a gente pode pegar um carro e sair a 180 km por hora embriagado? Tem alguma coisa errada aí. E então o pastor concluiu dizendo, vai viver, sai da lógica do sacrifício, que é culpa, medo, frustração e ressentimento. Vai viver, desfrute o perdão e o amor de Deus. Viva, escolha a vida e faça isso em nome de Jesus. Olha, algumas dessas afirmações, eu sei, para mim foram chocantes, talvez para você tenham sido também. Mas o que mais chamou a minha atenção, porque eu não fiquei no recorte. Eu fui ouvir a mensagem inteira. Uma mensagem de 31 minutos. Uma mensagem de um domingo de ceia. E eu ouvi aquela mensagem e em 31 minutos de mensagem eu não ouvi nenhuma vez as palavras pecado, consequências ou arrependimento. Não. Eu ouvi falar muito da nova aliança, ouvi falar muito do amor de Deus, ouvi falar muito da liberdade e ouvi falar muito da felicidade. Aí eu lhe pergunto, vamos lá, vamos juntos aqui nisso. Você acha que o amor de Deus te dá liberdade para você fazer o que você quiser e que não haverá consequências? Você acha isso? E veja, deixa eu espremer um pouquinho isso aqui. Eu não estou me referindo a consequências humanas. Porque é óbvio para todo mundo que você dirigir embriagado acima da velocidade é crime. Isso é crime. E se você causar um acidente, o crime vai ficar muito mais sério. Então, eu não estou me referindo às consequências humanas que poderiam advir dessa prática. Eu estou me referindo a consequências espirituais. Vocês acham que não há consequências espirituais para você simplesmente decidir fazer o que você quer? O que vocês pensam? E aí? O argumento teológico que foi defendido, o que é defendido por esse pastor,
é que a aplicação do amor de Deus sobre cada um de nós não depende do nosso arrependimento. Por isso que ele não usou a palavra. Não importa se você se arrependeu ou não. Porque o amor de Deus é maior do que a sua própria vontade. Os primeiros teólogos que começaram com essa ideia eram teólogos que acreditavam que Deus tinha os seus escolhidos, que nós chamamos de teologia reformada, que Deus tem os seus eleitos e que, portanto, aos eleitos não importa o que vão fazer ou deixar de fazer, porque eles já estão eleitos. Salvação é pela graça, mediante a fé, para os eleitos. Foi da onde surgiu essa ideia? Pelo menos como teologia. Só que não é isso que está acontecendo agora, não. Essa ideia dessa hipergraça, ela agora se estendeu a todos. Todos, independente das suas escolhas, independente da sua fé, independente das suas atitudes, todos estão debaixo do amor de Deus, todos já estão perdoados, independente se pediram perdão ou não, e todos vão para o céu. Todos. Sem exceção. Só que não é isso que a Bíblia afirma. Fui examinar as Escrituras para ver se é isso que as Escrituras dizem, e me deparei, por exemplo, com Gálatas, capítulo 6. Se você quiser abrir sua Bíblia, por favor, Gálatas, capítulo 6. Eu vou projetar o versículo 7, mas eu lerei alguns outros versículos depois. Não se deixem enganar. Opa! Quer dizer que a gente pode se deixar enganar? Sim. Quer dizer que talvez, estamos só começando, talvez esta apresentação seja um engano? Talvez. Então Paulo disse, não se deixem enganar, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também ele colherá. Olha, então quer dizer que haverá consequências? E que se você achar que não haverá consequências, você está zombando de Deus? É o que parece. Mas aí Paulo continua dizendo, quem semeia para a sua carne, ou seja, para os seus desejos, para a sua natureza humana, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, há diferentes semeaduras, e em função da semeadura que você escolher, você terá diferentes colheitas. Não é tudo igual. Nitidamente não é. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Ou seja, até fazendo o bem, se você desanimar, você deixa de colher. Então, vejam quantos condicionantes existem aqui. Percebe que é, biblicamente, muito difícil ficar sustentando uma posição teológica de que você pode fazer o que você quiser? E no final das contas vai dar tudo certo? Não me parece isso. Vejam, por que alguém faria esse tipo de apresentação, esse tipo de interpretação da palavra de Deus? Porque essa pessoa quer o bem. Eu imagino que essa pessoa esteja bem intencionada. Vamos dar o benefício da dúvida para o nosso irmão pastor. Ele é bem intencionado, ele quer o bem das pessoas com a sua pregação. Ele quer o quê? Ele quer libertar as pessoas de uma escravidão das leis, do medo de perder a salvação, de ter que obedecer leis para ser aceito por Deus, quando realmente a palavra diz que nada que possamos fazer vai mudar o amor de Deus por nós. Então, existe um extremo chamado legalismo,
que coloca a necessidade da obediência a Deus como uma pré-condição para Deus nos aceitar, para Deus nos perdoar, para Deus nos amar. E isso também não tem base bíblica para isso. Também está errado. Só que para fugir de um extremo, o cara vai para o outro extremo. Então joga toda a lei fora. Não tem mais lei. Esquece a lei. E, gente, essa visão distorcida da liberdade em Cristo é uma heresia, já foi considerado como heresia. Nada é novo debaixo do sol. Já foi considerado como uma heresia chamada antinomismo. Anti-grego, contra. Nomos, lei. Antinomismo, ser contra a lei. E hoje de manhã até me disseram que essa é uma das características do pensamento marxista, ser contra as leis. Olha só que coisa interessante, que coincidência, né? Será que a Bíblia nos permite descartarmos a lei de Deus como um todo? Descartarmos o Antigo Testamento como um todo? Será que a lei de Deus nos permite isso? Será que a lei de Deus nos permite fazer o que a gente quiser, que vai dar tudo bem no final? Paulo, sempre ele, lá em Romanos, no capítulo 5 da sua carta aos Romanos, ele diz, na sua argumentação, ele diz que onde abunda, onde tem grande quantidade de pecado, superabunda a graça. Porque as pessoas eram barra pesada, né? Muita gente ali tinha matado, né? No tempo de Jesus, era uma sociedade bem barra pesada, né? Prostituição cultural, as pessoas iam para o templo para se prostituir para os deuses, havia assassinatos em grande quantidade, realmente era uma sociedade muito brutal. E muita gente chegava e falava assim, mas não é possível Deus me perdoar. Eu fiz tantas coisas, é impossível que Deus me perdoe. E aí Paulo dizia, gente, onde abundou o pecado, superabunda a graça, porque a gente não é perdoado pelo que a gente faz, mas é perdoado pelo amor de Deus. Só que aí ele, em resposta, e Paulo é muito assim, nas cartas dele, ele normalmente está respondendo a uma questão que trouxeram para ele, só que ele não apresenta a questão, ele só apresenta a resposta. Então você tem que subentender a questão pela resposta que ele está apresentando. E aí, então, ele diz assim, então quer dizer, já que onde aumenta o pecado tem mais graça ainda, então vamos pecar para aumentar mais ainda a graça? Ele levanta a bola. E aí ele responde, no capítulo 6, versículos 1 e 2 de Romanos, que eu vou projetar para vocês aqui. O que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo nele? Percebem que Romanos 6, de 1 a 2, já elimina essa ideia de que não existe pecado e que você pode continuar pecando à vontade, que não vai ter problema nenhum, porque o amor de Deus por você é irrevogável e o perdão já está dado para qualquer coisa que você faça, independente se você está pedindo perdão ou não. Percebe que já matou? Já morreu aqui essa ideia? Porque Paulo diz, como é que você vai continuar pecando? Não é para continuar pecando. Lógico que se você pecar, e provavelmente pecará, você pode e deve pedir perdão. É o que João fala lá na primeira carta dele. Filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, saibam que vocês têm em Cristo Jesus alguém que vai lhes perdoar. E não diga que não tem pecado não, hein? Porque todo mundo tem pecado. Não tente fazer de Deus mentiroso. Se arrependa, peça perdão e seja perdoado. Percebam, mesmo João, o apóstolo do amor, diz o quê? Se arrependam, peçam perdão e então vocês serão perdoados. Sim, o perdão está lá, está dado, mas para você entrar na posse do perdão, você tem que pedir. Você tem que pedir. Arrependo, eu me arrependo, Senhor. Não cantamos isso.
Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Por essa lógica, ou teológica, pode jogar fora esse corinho. A gente não tem que se arrepender de coisa nenhuma. Não, esse corinho está datado, tira. É muito velho. Até o termo corinho, né? Não é corinho. Já me disseram. Gente, existe pecado. Ele continua existindo. E não é a vontade de Deus que a gente continue pecando. Certamente, ninguém em sã consciência tem alguma dúvida de que dirigir um carro embriagado é pecado. Ninguém tem dúvida disso. Mas aí, para e pensa um pouco. Sinceramente, você acha que o amor de Deus é um amor permissivo? Pensem nisso. Um ser humano, você, seu filho, você não ia tentar impedir que ele fizesse um negócio desse? Eu tentaria, se eu tivesse poder para isso. Não, mas é liberdade total. Espera aí, gente. Será que a Bíblia diz que o amor de Deus é esse amor permissivo que deixa o filho fazer o que quiser? Ah, não. Lá em Apocalipse capítulo 3, faz parte das cartas às igrejas, o Cristo glorificado, ele dita para João, o mesmo João lá que disse, filhinhos, Deus te ama, o mesmo João, ele recebe uma revelação de Deus. Justamente Apocalipse é revelação, né? Recebe uma revelação de Deus. E a revelação começa com alertas para as tais 7 igrejas. E a 7ª igreja, a igreja de Laodiceia, é a igreja que tudo pode. Que nem frio, nem morno, não é nem frio nem quente, é morno. Que tem aparência de santidade, mas não é. E aí o que diz Jesus, o Cristo glorificado para João? Eu estou enjoado de vocês, eu estou com vontade de vomitar vocês. Olha, pesado, hein? Estou com vontade de vomitar vocês. E aí ele diz assim, no versículo 19, eu repreendo e disciplino aqueles a quem eu amo. Não está escrito aqui, eu vou passar, olha, pode continuar pecando aí que eu vou passar a mão na cabeça porque eu sou muito bonzinho. Não está escrito isso na Bíblia, gente. Está escrito que ele disciplina e que ele repreende a quem ele ama. Se você ama alguém, você não vai deixar essa pessoa fazer lambança. Não se você puder impedir. Isso não é amor, gente. Não é amor. Você deixar a pessoa se destruir. Isso não é amor. Isso é uma visão distorcida do que é amor, que leva a uma interpretação distorcida do que é o amor de Deus. E o que é que isso tem a ver com o Sermão do Monte? Pecado, consequências, arrependimento, as 3 palavras que não apareceram na pregação da hipergraça. Não apareceram. E aí eu lhe pergunto, o que é que você faz quando você sente que está agindo de uma forma que desagrada a Deus? Quando aquilo começa a te incomodar, o que você faz? Deixa para lá e continua fazendo, ou se arrepende e pede perdão? Pergunte-se isso. Porque se a pregação que você ouvir for, não se preocupa com isso não, abandona o medo, seja feliz, viva a sua vida. Se você ouve isso de púlpito, você vai ser estimulado a não se arrepender e a não mudar. E isso pode trazer consequências bem complicadas. Então, a Bíblia é cheia de alertas quanto a essa liberdade anárquica, antinomista, inconsequente. A Bíblia é cheia desses alertas.
principalmente no Antigo Testamento e nas cartas de Paulo. Então, o que fazem os doutores teólogos dessa visão interpretativa da Bíblia? Jogam fora o Antigo Testamento e as cartas de Paulo. Não, a gente só vai seguir Jesus. Afinal de contas, Paulo era fariseu, doutor da lei, né? Deixa Paulo para lá. Vamos viver Jesus. Nós somos cristãos, não somos paulistões, paulões, somos cristãos, né? Eu falei de propósito, gente, pelo amor de Deus, né? Pô. Aí é outra coisa. Você em casa não ouviu o lamento. Então, gente, o que nós somos? Nós somos seguidores de Cristo. Então, essas pessoas pensam assim, não, o Antigo Testamento, com certeza, não aceita esse ponto de vista. Paulo também não. Então, joga fora esse negócio todo e vamos ficar só com as palavras de Jesus, porque ele é que é o Filho de Deus, ele é que morreu por nós, então vamos ficar só com ele. E aí que entra o Sermão do Monte. Porque é no Sermão do Monte que nós temos o conjunto mais completo dos ensinamentos de Jesus. Ué, mas está só no Sermão do Monte? Claro que não. Lembre, nós temos 4 evangelhos. 3 desses evangelhos são muito parecidos. Eles enxergam os acontecimentos por uma ótica parecida, semelhante. Por isso são chamados de sinóticos. João é bem diferente dos outros. Os ensinamentos de Jesus, os ditos de Jesus, eles são apresentados nesses 3 evangelhos sinóticos quase que na totalidade. Tudo que Jesus fala num deles, também fala nos outros. Quase tudo, não exatamente tudo. Mas o evangelho de Mateus faz uma coisa que os outros não fazem, ele junta tudo. Você pega os ensinamentos que estão lá em Mateus 5, 6 e 7, que o conjunto desses 3 capítulos é chamado de Sermão do Monte. Ah, não é só as bem-aventuranças? Não. É muito mais do que as bem-aventuranças. Então, Mateus, eu creio, né, muitos como eu creem nisso, inspirado pelo Espírito, juntou os ensinos de Jesus, os ensinamentos de Jesus, num conjunto sequencial, porque o público-alvo dele, os judeus, que tinham uma relação muito intrínseca com a lei, precisavam daquele tipo de abordagem. Já os gregos, que era o público-alvo de Lucas, os romanos, que era o público-alvo de Marcos, não tinham essa necessidade. Aí os ensinos de Jesus estão soltos ao longo da narrativa. Espero que você soubesse disso, tá? Se a questão é que nós devemos seguir os ensinos de Jesus, então vamos aos ensinos de Jesus. Será que nos ensinos de Jesus nós podemos concluir que nós podemos fazer o que quisermos, que não haverá consequências? Será que nós podemos concluir isso? Não estou nem falando agora de Paulo, estou falando dos ensinos de Jesus. Não. Porque uma característica dessa interpretação bíblica, tal da hipergraça, antinomismo e tal, é que nós só temos que seguir a parte do amor, que todo o resto foi anulado por Jesus. Nem o decálogo. Porque Jesus, ele resumiu o decálogo em 2 leis, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Então, nem aquela história de roubar, matar, desejar a mulher do próximo, esquece esse negócio, não se preocupa com isso não. É só amar. Se amar, está tudo bem. Percebem que é sutil. Mas será que Jesus fez isso? Sim, Jesus
anulou uma parte significativa da lei de Moisés, a chamada lei cerimonial. A lei que exigia você comer de um certo jeito, se relacionar com as pessoas de um certo jeito. Os homens tinham, por exemplo, que tinham que fazer a circuncisão. A lei cerimonial foi anulada. É na lei cerimonial que estão os sacrifícios de animais. Essa lei já foi cumprida em Cristo. Ela existia para apontar para Cristo, mas a lei moral não. A lei moral não foi anulada por Jesus. É o que nós veremos no Sermão do Monte. Então, no Sermão do Monte, nós veremos o conjunto mais completo dos ensinos de Jesus que há nos evangelhos. E todas as vezes que nos apresentarem alguma interpretação baseada em alguma parte da Bíblia, você vai poder parar e pensar, não foi bem isso que eu li lá no Sermão do Monte, não. Foi isso que Jesus falou? Então, para nós cristãos, que estamos buscando uma maturidade maior, buscando fundamentar a nossa vida de uma forma mais firme, nós precisamos entrar no Sermão do Monte. E como eu disse, é um conjunto grande de assuntos diferentes, porém complementares, que poderiam perfeitamente ser vistos e examinados, né, usando o termo que Paulo usou lá em Atos, examinados de uma forma individual. Mas, já que temos tempo para isso, por que não examiná-los de uma forma contínua, em conjunto? Fica um pouco mais longo, mas a gente vai poder se aprofundar mais, vai poder comparar uma parte com a outra. Você lembra que na semana passada a gente viu tal coisa? E é mesmo, ó, tá vendo? Ó, aqui. Porque fora de um contexto mais amplo, fica mais difícil de você interpretar o que Jesus está falando. Porque algumas coisas do Sermão do Monte são bem chocantes também. Será que é para interpretar de forma literal? Deixa que a Bíblia explique a Bíblia. É o que nós faremos, com a ajuda de Deus. Como é um conjunto longo, o que se costuma fazer? Dividir em partes. Não é assim que Napoleão ensinou para a gente? Dividir para conquistar? Então, nós temos que partir do todo para as partes. E, olhando alguns autores e tudo, eu vi que dá de uma boa... vai ser legal a gente dividir em 4 partes. A primeira parte já está começando, já começamos. Vocês serão felizes se, ou bem-aventurados aqueles, as assim chamadas bem-aventuranças, basicamente o capítulo 5. É a primeira parte, já estamos nela. A segunda parte, vocês ouviram o que foi dito. Capítulo 6, boa parte do capítulo 6, vocês ouviram o que foi dito. Aí sim, essa parte é uma verdadeira revisão do Antigo Testamento. Não tem aquela história da gente fazer uma atualização da Bíblia para os valores da nossa sociedade contemporânea? Aliás, o autor daquela mensagem que eu comecei com ela, né, que eu citei aqui no início, num outro momento, ele disse, não, eu reconheço que determinadas práticas sociais são condenadas pela Bíblia e a história da igreja também condena. Mas hoje a nossa sociedade acha normal e, portanto, a gente tem que atualizar a Bíblia para a realidade de hoje. Eu ouvi esse indivíduo falar isso. E eu não concordo com isso. A única pessoa que eu permito... Poxa, cara arrogante, né? A única pessoa que eu permito que atualize a Bíblia para mim é Jesus. E ele fez isso. Ele atualizou o Antigo Testamento para nós. O Decálogo. Ele atualizou o Decálogo. Então, eu não preciso que um pastor contemporâneo venha atualizar a Bíblia para mim, porque Jesus já fez isso. Eu vou a Jesus, eu vou ao Sermão do Monte. Na parte 2, que veremos no mês que vem, que é justamente o... Vocês ouviram que... Depois vem obras de justiça, olha o evangelho social aí.
obras de justiça e depois recomendações de Jesus. E aí, eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 7, que é o final. Eu não sei se você é daquelas pessoas que gosta de pegar um livro de suspense e ir logo para o final para saber como é que ele termina. Ué, por que não? Se a Agatha Christie escrevia do final para adiante, ela começava pelo desfecho e depois escrevia o enredo, por que você não vai começar a ler pelo final também? Né? Tá vendo? Tem gente que gosta do final. Normal. Então, olha, eu estou apresentando para vocês as conclusões de Jesus sobre o que ele ensinou no Sermão do Monte. Eu vou começar pelo final também. Já comecei. Jesus disse, beber uma aguinha aqui. Quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela não caiu, pois tinha os seus alicerces na rocha. Se, olha o condicional aqui, se você ouvir e praticar o que eu estou ensinando aqui, se nós ouvirmos e colocarmos em prática o que nós vamos ouvir aqui nos próximos domingos, então seremos como uma pessoa, um homem, um ser humano, uma mulher prudente, como aquela pessoa que edificou a sua casa sobre a rocha. E pode vir furacão e a tua casa está lá. Pode o lobo soprar e a tua casa vai estar lá. Você será como o porquinho prático, que construiu uma casa sólida e o lobo, seu lobo, não conseguiu derrubar. E cuidado, tem lobo por aí, tá? Já que você é ovelha, cuidado com o lobo. Mas Jesus continua, versículo 26. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Ah, então quer dizer que pode cair a minha casa, que você já percebeu que é a sua própria vida, né? Você já entendeu isso, né? A sua vida pode desabar? Sério? Ué, mas o amor de Deus não é tanto que você pode fazer o que você quiser, que não vai acontecer nada? Não foi o que Jesus disse. Não foi esse o alerta de Jesus. E aí ele continua dizendo, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os fariseus, mestres da lei, que ensinam uma coisa e fazem outra. Você lembra o que Jesus disse dos fariseus? Ouçam o que eles dizem, façam o que eles ensinam, mas não façam o que eles fazem, pois eles dizem uma coisa e fazem outra. É o hipócrita. Aí eu lhe pergunto, você é prudente ou insensato? Começamos pelo final para chamar a sua atenção para a importância da gente ouvir e praticar tudo o que Jesus está nos mostrando. O tudo que nós veremos a partir do próximo domingo. Ah, mas já acabou? Já, gente, já tem quase 40 minutos. Já acabou. Então, vamos para a conclusão. Estamos vivendo um tempo de muita superficialidade espiritual e a falta de alicerces sólidos das pessoas as leva a serem arrastadas por qualquer vento de doutrina, e uma dessas doutrinas sedutoras
que tem levado muitas casas à queda, à ruína total, é a tal da hipergraça, que afirma que o sacrifício de Cristo é de tal maneira eficaz que você não tem que fazer mais nada e que você pode viver sua vida do jeito que você quiser e que isso não trará nenhuma consequência para você. Então, nós vamos ao Sermão do Monte, aos ensinamentos diretos de Jesus, para lá buscarmos o fundamento da nossa vida, das nossas escolhas, daquilo em que vamos acreditar ou não. E nós vamos caminhar juntos. Eu tenho tanto a aprender quanto vocês. Talvez eu até esteja um tiquinho à frente nessa caminhada, porque já fui confrontado várias vezes com algumas dessas passagens do Sermão do Monte e tive que correr atrás do prejuízo, para entender como é que aquilo funcionava. Porque algumas dessas passagens são realmente bem difíceis. Na semana que vem, então, veremos as tais, assim chamadas bem-aventuranças, mas não perca de vista qual é o propósito desse nosso estudo, desse nosso exame conjunto das Escrituras. Não perca isso de vista. Qual é o propósito? Que você se aprofunde nos ensinamentos de Jesus, que os alicerces da sua vida sejam firmados na rocha, para que você não seja abalado quando vierem os ventos, as tempestades, os maremotos, porque eles virão. Ah, eles virão. Jesus não disse que no mundo passaríamos por aflições? Então nós temos que firmar nossos alicerces na rocha, que é o ensino de Jesus. O que é que ele disse?